Olá, bom dia! Observatório Feminino hoje, comigo, Aline Neves, ao meu lado, a minha amiga Fernanda Rodrigues. Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na escuta e também assistindo a gente pelo YouTube da Rádio Itatiaia. Ultimamente, quando o assunto é mundo corporativo, a gente ouve falar sobre transição de carreira e também sobre o uso de novas tecnologias, como o ChatGPT, no ambiente de trabalho. A pesquisa Panorama Gestão de Pessoas Brasil, realizada pela Solids, que atua na área de tecnologia para gestão de pessoas para pequenas e médias empresas, mostra um dado interessante. 73% dos profissionais acreditam que a capacitação contínua é fundamental para se manter no emprego. E o que significa isso? Se atualizar, fazer cursos, saber usar, essas ferramentas que tornam o trabalho mais assertivo, essas novas ferramentas aí. Para a gente falar desse assunto, a gente recebe hoje aqui no Observatório Feminino a Távira Magalhães, que é diretora de recursos humanos da empresa Solids. Távira, muito obrigada, por ter aceito o nosso convite. Bom dia para você. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Fernando. Um bom dia para vocês e todos que estão nos ouvindo aqui. E o dado é esse mesmo, gente. A gente precisa pensar o que está acontecendo, né? Se a gente parar para pensar, Aline, em 2030, 85% dos trabalhos, dos tipos de trabalho, dos postos de trabalho que ocorrerão, as profissões ainda não foram desenvolvidas. E a gente está em 2024. Então, quando a gente fala desse aprendizado contínuo, de 73% das pessoas da nossa pesquisa realizada, trazendo esse aprendizado, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente não pode parar de estudar nunca. A gente não pode parar de se desenvolver nunca. Por quê? Algumas pessoas ficam pensando, mas não vão ter mais postos de trabalho com a inteligência artificial, que é o grande tema que a gente está falando, e principalmente a inteligência artificial generativa. O que é isso, né, Távira? É a inteligência artificial que é munida de padrões, de regras, através de planilhas, através de dados, que são constituídos aí pelos humanos, e que trazem pra gente algumas respostas rápidas a padrões que são repetitivos. Então, hoje a gente fala da inteligência artificial generativa, que teve um grande avanço aí em 2022, né? De 2022 para cá, a gente está falando da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, como o Gemini, que também é outro modelo, uma outra ferramenta, e todas essas práticas são ferramentas. Lidar com essas ferramentas requer alguns critérios, alguns atributos profissionais. Então, as pessoas, a gente precisa parar para olhar. Eu me lembro muito, e aí talvez vocês vão se lembrar também, quando veio o advento do micro-ondas. Muitas pessoas tinham medo, né? Assim, micro-ondas, como que eu vou lidar com essa ferramenta ali também? Que era uma ferramenta que trazia ali uma otimização como um forno, né? Mas que dependia da eletricidade. E quando já veio a fritadeira elétrica, hoje as pessoas não têm esse medo. Então, o que evoluiu do micro-ondas, do medo que vinha das pessoas para a fritadeira elétrica? Evoluiu testes de segurança, evoluiu confiabilidade. E é isso também que a gente vê no futuro, que o futuro já é agora. Se a gente está falando de 2030 e a gente está em 2024, né? Já indo para o final de 2024, segundo semestre, a gente pensa que 2030 está aí. Então, quais são as competências que a gente precisa de trazer hoje para que a gente tenha aí uma vantagem competitiva no hoje e no amanhã? Como que a gente pode falar disso de competências? Eu costumo falar que a gente precisa pensar em nos qualificar todos os dias. Esse 73%, ele é um dado muito significativo. Precisamos estar atrelado aí com a adaptabilidade e as mudanças, porque enquanto a gente se mantiver resistente a uma mudança, mais distante a gente estará dela. E a tecnologia, não existe retrocesso, né? A gente fala que foguete não dá ré. Então, é daí para frente. Então, como que a gente pode pensar em quais as competências, né, que a gente pode desenvolver? Tô lembrando de Darwin, né? Que foi quem continuou, quem conseguiu se adaptar, né? Para continuar sobrevivendo. E trazendo um pouco para a minha profissão, que é jornalismo,
Quando eu entrei na redação, a gente tinha fax, né? E aí chegava um fax, tinha um outro aparelhinho que eu esqueci o nome agora, que vinham das agências de notícias internacionais. E a gente passou da máquina de escrever pro computador, né? Agora a gente tá aí com inteligência artificial, sem falar nas outras tecnologias de gravador, que era aquele gravadorzão grandão, fita de rolo, MD e tudo mais, né? Para todo mundo aí, a população, disquete. Muita gente nunca ouviu falar, não sabe o que é disquete, o que é DVD, né? CD. Videocassete, fita VHS. Aí a gente conhece isso tudo. Só que a impressão que dá é que mesmo a gente tentando se atualizar, e eu acho que é mais fácil pra gente que continua no mercado e tá sendo desafiado todo dia, é difícil. Às vezes eu penso numa coisa aqui, eu olho na redação assim, não tem ninguém que eu possa conversar, porque ninguém sabe do que eu tô falando. Ninguém sabe, ninguém vai saber do que eu tô falando. Mas para quem tá fora do mercado de trabalho, às vezes não conseguiu uma recolocação aí, tem uns 5 anos tá fora do mercado de trabalho. É um desafio enorme voltar, porque tem muitas mudanças, né, Távia? Muitas, e a gente precisa se reinventar a todo momento. Eu acho que é um benefício que nós temos enquanto brasileiros, com essa capacidade acima da média de outros países. E talvez a profissão que a pessoa estará em 2030, e esse dado, a hora que eu falo de 85%, é um dado que veio da PwC de 2024, uma pesquisa que foi realizada. Ela nem ainda surgiu. Então, se ela não surgiu, a gente tem grandes oportunidades de nos qualificar muito baseado em dados. Se é uma dica que eu posso compartilhar quanto mais a consciência crítica a gente tiver, mais a gente vai saber fazer perguntas. Olha que interessante, gente. Uma grande competência que vem aí, que já é uma competência de 2024 e ela se solidifica em 2030, é a capacidade de fazer as perguntas certas. E isso a gente não aprende, né, no dia a dia, na escola, numa pós-graduação ou numa faculdade. A capacidade de fazer pergunta, por quê? Principalmente nós, brasileiros, a gente tem muita capacidade de falar. Mas de elaborar uma pergunta que seja assertiva para buscar a resposta mais assertiva, depende de quê? Depende de contexto, depende de aprendizagem, depende de leitura de cenário, capacidade de ver o cenário como um todo e depende de criatividade. Então, gente, se a gente pegar também na própria pesquisa da PwC, é um dado muito impactante, mas é um dado que a gente precisa falar dele, tanto a Aline quanto a Fernanda, que ela vai trazer pra gente o seguinte: 85 milhões de postos de empregos não existirão. Em contrapartida, 97 milhões de postos de emprego serão criados. Então, quais são esses 85 milhões de postos de empregos que não existirão? Serão aqueles empregos como, por exemplo, hoje a gente sabe que a inteligência artificial generativa ela é capaz de fazer a ata. E no passado, bem próximo, né, praticamente ontem, a gente via que a gente tinha que ter uma pessoa para realizar a ata do nosso condomínio, da nossa reunião. Então, a inteligência artificial já faz isso hoje. Então, o tipo de posto bem operacional, que não leva tanto a tomada de decisão, ou seja, Távia, e como que a gente vai fazer, a gente que está aqui no emprego operacional? A gente tem a oportunidade de ganhar mais. A gente tem a oportunidade de se qualificar. A gente tem a oportunidade de conhecer das ferramentas e trabalhar as ferramentas e consertar os robôs, gente. As pessoas que têm essa habilidade operacional, elas são as pessoas que vão consertar os robôs que estarão aí, que nunca estarão só. Que eu falo que existe na inteligência artificial e nas novas tecnologias o autopiloto e o copiloto. O autopiloto é aquele que faz tudo sozinho. É que você programa a máquina e a máquina te atende e a máquina dá respostas. O copiloto é aquele que você pega os dados da máquina e você tem as suas críticas para tomada de decisão. Principalmente no que diz respeito a pessoas. Tudo o que disser respeito a pessoas será feito no modelo copiloto. E tudo que se referir ao operacional, como por exemplo a realização de uma ata, será no modelo autopiloto. Ô, Távia, eu me lembrei de uma coisa. O meu filho estuda numa escola técnica. Ele tem as matérias normais de ensino médio, português, matemática, biologia.
E também tem aula de informática, de robótica. E conversando com ele, eu perguntei, e aí, como é que tá a sua sala? Ah, mãe, são 50 alunos. Vou puxar a sardinha bem pro nosso lado agora, tá, Vera? São 50 alunos, 46 meninos e 4 meninas. Então, eu vejo, né, muitas vezes que esse mercado da tecnologia, eu não sei se é uma percepção minha, talvez eu esteja até errada, ele é mais voltado para o ambiente masculino. As mulheres, elas têm espaço nesse novo mercado, nesse mercado que está se abrindo de tecnologia, de TI, né, esse mundo de opções aí que a tecnologia nos dá. A mulher, ela consegue também entrar nisso aí, porque, né, se eu for ver o dado da escola do meu filho, realmente são muito mais meninos, né, adolescentes, jovens, do que meninas. Consegue, e hoje eu te falo isso baseado em dados também, porque lá na Solids a gente tem 50% homens, 50% mulheres. Inclusive nas lideranças. A gente tem muitas mulheres nas lideranças, tanto de produto, que está desenvolvendo a ferramenta, quanto em tecnologia. E o que a gente observa? Existem pesquisas que falam que a mulher, ela é muito mais multitarefa do que o homem, pela formação psíquica dela. Então, nós temos muita competência e que às vezes a gente está deixando levar por mitos da sociedade. A gente precisa acreditar que nós temos, principalmente as mulheres, conseguem ser mães, esposas, filhas. Ao mesmo tempo, elas conseguem colocar a roupa para lavar e fazer uma atividade no fogão ao mesmo tempo. A gente consegue conciliar e ainda segurar a criança no braço. Né? Eu falo aqui do lugar de mãe, que eu também sou. Né? Então, a gente consegue conciliar a vida aí do dia a dia com muita facilidade. Então, a gente tem uma capacidade muito grande e a gente precisa acreditar mais no nosso potencial. E parar de ouvir esses mitos que a mulher não pode. A mulher pode o que ela quiser. E a gente pode muito, desde que a gente queira e que a gente acredite que a gente precisa de buscar esse conhecimento. Porque ele também não passa, assim, por osmose. Não adianta eu colocar um livro perto de mim e falar que aquele conhecimento vai passar. Eu preciso de horas de dedicação, de horas de estudo. E esse estudo, é interessante a gente parar para pensar, tanto Fernanda quanto a Aline, que ele está hoje muito acessível. A gente tem muita coisa gratuita disponível. Né? Antigamente a gente falava que para as pessoas aprenderem um novo idioma, ela precisava pagar. Hoje, se ela for à internet, ela consegue desde o dia 1 aprender a falar um novo idioma. Porque ela tem isso de forma acessível. Então, a gente precisa, às vezes, de orientação. Onde que está esse conhecimento? Porque muitas vezes ele não é divulgado. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas isso existe. Primeiro, de tomar conhecimento que existe. Existem linguagens hoje, principalmente Python, que é uma linguagem acessível de programação e que é uma das mais utilizadas hoje, que a gente fala o no-code ou low-code. O que significa isso traduzindo? Ou sem uma linguagem específica ou com baixa linguagem de programação. E todas essas linguagens, elas são aprendidas gratuitamente. Então, a gente está falando de uma revolução tecnológica de aprendizado que a gente tem possibilidade, mas às vezes a gente não tem acesso a saber que existe. E a gente não sabe nem como buscar, como procurar. Então, assim, a gente entender que existem muitas possibilidades e muitos cursos gratuitos hoje que a gente pode se qualificar. E que a gente deve se qualificar. A Fernanda trouxe da máquina de escrever, eu também sou dessa época, Fernanda, eu sou da geração X. A gente maqueia e tudo pra dar uma despistada, né? Mas eu sou da geração X também, eu sou de 78. Nós também. E aí, eu tenho um diploma do curso de datilografia, que eu fiz 160 toques por minuto na máquina Olivetti. E não era máquina elétrica. E depois, quando eu fui pro mercado, eu me deparei com a máquina elétrica, que foi um grande desafio. E aí, depois eu me deparei com um sistema de DOS, que talvez muita gente nem sabe o que eu vou estar falando aqui. E eu tinha que fechar folha de pagamento em DOS. Que são os famosos prompts, né? Quando a gente escuta prompt, o que é prompt? É uma pergunta ou um comando que você faz para vir uma resposta. Então, é a geração dos prompts, que é a geração das perguntas que a gente tá. Isso que você falou é muito importante. Hoje a gente consegue ter acesso a várias ferramentas que vão nos capacitar. Você falou sobre, antigamente, essa capacidade de tomar decisão, de ter conhecimento. A gente só vai conseguir isso se a gente ler muito. Eu costumo falar, se a gente fuçar, né?
eu acho que é muito importante a gente não sair desse contexto, da realidade mesmo, não fugir. Mesmo às vezes a gente não estando ali numa CLT ou trabalhando de uma forma mais formal, mas que você esteja ali se capacitando, procurando ferramentas realmente que vão aperfeiçoar, vão te trazer mais conhecimento. Mas é muito difícil mesmo ter acesso. Acho que a gente precisa falar sobre isso com as pessoas. Porque se você tem ali uma rede de amigos e se você conversa sobre o assunto, alguém vai te... Gente, você não sabe, eu fiz um curso assim, assado, em tal plataforma, e aí eu consegui... Não, eu acho que é muito importante, não sei se eu posso chamar isso de network, mas além de você sentar no bar ali para tomar uma cerveja, conversar sobre esses assuntos, além de você estar na pracinha com seu filho ali, às vezes brincando, conversar com outra mãe, com outras mulheres sobre isso. Porque o que mais a gente vê também na internet é a gente vendendo curso pra ficar milionário, né? Já viu? Vega não sei o quê, vou vender meu curso. Todo mundo hoje tem um curso, só que ali tem um preço. E nem sempre tem uma qualificação, né? Se aquela pessoa vai ficar milionário, não sei. Pô, pra que tá vendendo curso então? Por que ele não ficou milionário? Então, o que eu acho é o seguinte: a gente tem muita plataforma gratuita, e se é gratuito, você pode testar e ver se vale a pena ou não vale a pena. O que não pode é a gente estacionar no tempo em nada na vida. Eu fico vendo essa inteligência artificial, eu tô fazendo uma nova faculdade agora, e eu lembro que quando eu entrei na faculdade, o professor mandou fazer um trabalho e fazer um mapa mental. Eu falei, Deus, o que é mapa mental, né? Na minha época a gente fazia resumo, fichamento, mas eu falei, o que é um mapa mental? Aí fui pra minha filha, tem 20 anos, eu falei, Manu, o que é um mapa mental? Ah, mãe, é isso aqui, tem vários programas que você pode fazer um mapa mental. E eu me achando o máximo fazendo um mapa mental. Aí veio a inteligência artificial. Aí os professores todos, gente, vocês estão fazendo trabalho na inteligência artificial, vocês estão usando a inteligência artificial. Aí eu falei, gente, vou ter que saber o que é isso, né? Vou começar a fuçar. E é uma coisa de outro mundo mesmo, mas é perigoso. Então é isso, assim, a gente não perde por experimentar. A gente tem que, já como diz a nossa convidada aqui, eu sou da 78, gente. Mas a impressão que eu tenho é, se eu não estiver lendo, se eu não estiver estudando, se eu não estiver pesquisando, eu vou morrer. Vai. É por aí, né? E é interessante, gente, a gente falou aqui, para quem não entendeu, chama Chat GPT. Você baixa a versão gratuita. Aí vocês podem estar pensando, mas existe a versão paga? Existe, mas não tem a necessidade. Então por que existe a paga e a gratuita? Porque existe as atualizações. Então a gratuita ela vai estar atrasada. E existe também dentro da ferramenta do Google, que muitas pessoas utilizam o Google, que é o Gemini. Gemini, né? Gemini, né? Isso. Então existe também essa ferramenta, que também é gratuita. E começa a brincar para você conhecer. Qual que é a minha sugestão? Começa a fazer perguntas. Por exemplo, como que está o crescimento da inflação? Ou como que está as estações do ano? Ou como que está algum assunto que te interessa? Começa a perguntar depois, aí você vai restringindo as perguntas. Qual a porcentagem que acontece no Brasil? Qual que é a porcentagem que acontece em empresas de varejo? Qual que é a porcentagem que acontece, por exemplo, em empresas de alimentação? E aí você vai começar a entender o tanto de conteúdo que você vai descobrir. E descobrindo esses conteúdos, aí sim há um jeito da gente sempre se atualizar, né? Aí eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Você começa ali no Chat GPT com uma perguntinha sobre um assunto, às vezes, que você domina ou até que você não domina, pra você entender mesmo. Aí aquilo já te acrescenta, você já lê. Aí você vai querer saber mais, vai querer, às vezes, comprar um livro mesmo, né? Pra fazer cursos, fazer exercícios, que estão todos, né, disponibilizados na internet. Então isso, para mim, Fernanda, é a modernidade. Isso já é o futuro, sabe? Eu não fico pensando, o futuro vai chegar. A gente tá vivendo esse momento. O povo aqui da rádio tá adorando. Eles estão brincando agora de criar música. Estão inventando música. Verdade. De conversa no WhatsApp, né? Não só isso, mas fulano, por exemplo, eles fizeram uma do WT, do Ilha Travasso. Ele é motoqueiro, gosta de viajar, papapá. Faz uma música e gosta de rock. Aí já tem a música do Ilha Travasso. A rádio tá tocando.
Pois é, é uma coisa que a gente pensava que não fosse viver, né? Era uma coisa muito, aquele desenho Os Jetsons, lembra? Às vezes eu acho que a gente tá vivendo nesse momento, não tá? Eu quero teletransporte, gente. Só tá faltando isso. E é interessante isso que você traz, Aline, porque você trouxe a parte agora do comportamental. Na hora que a Fernanda traz também, e que eu trouxe aqui pra gente procurar sobre essas ferramentas, gente, a gente precisa de se mover. Eu gosto muito de uma frase que a gente não é uma árvore, a gente não está plantado. Então, a sua carreira é responsabilidade sua. O que você está fazendo para se qualificar? Não adianta você dar desculpas. Eu falo que quem quer fazer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpas. Se você quer realmente fazer... E olha o que eu falei, desculpas. Porque você dá mais de uma desculpa. Se você quer realmente fazer, comece a perguntar, comece a pesquisar. Então, assim, depende muito mais do seu desejo, da sua vontade, de você acreditar que você é capaz. Gente, muitas pessoas falam assim, mas Távora, é tão difícil aprender um outro idioma. E eu falo, pessoal, os bebês, as criancinhas de outros países falam, por que você não vai falar com uma pessoa adulta? Você tem muito mais competência e capacidade para falar, porque você já sabe outro idioma, que é o português, que é muito difícil. Então, a gente precisa parar de dar desculpas para não sair do lugar e pensar o quê? Como eu faço para desenvolver a minha consciência crítica? A Fernanda trouxe pra gente. Leia em fontes diferentes, sem vieses. As fontes precisam de ter dados, precisam de ter pesquisa. Não é eu acho, eu penso. É estar validado em algum dado. Então, busque a fonte certa, correta. Porque o tempo que, às vezes, as pessoas ficam em redes sociais, elas podiam estar usando as redes sociais para o aprendizado contínuo. Redes sociais é bacana também, mas tem que ter um tempo. Porque, senão, você está impedindo o seu crescimento profissional. E o seu crescimento profissional é responsabilidade sua. Então, é aí que você vai ter as competências que se precisam para hoje, né? Existe um dado nessa pesquisa Panorama que fala que 7 a cada 10 líderes contratam por competência. Qual a competência? Comportamental, não é a técnica. Então, muitas pessoas estão dispostas a ensinar, mas você está disposto a aprender? Não, Fernanda, esse tema dá o que falar, né? Dá o que falar. Porque a gente gosta muito de aprender. E eu, como gestora, eu sei que o desafio é muito grande quando a gente vai fazer seleção, que a gente vai contratar, porque essa história comportamental, e eu estudo psicologia, então eu sei como isso é importante, né? Essa questão da personalidade mesmo, porque são perfis e nada é definitivo, né? Porque não tem nada de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Igual a menina falou, a gente não é árvore, né? Nem pedra. Então, a gente precisa ter essa adaptabilidade, a gente precisa, a partir do momento que eu me proponho a um trabalho, eu preciso conhecer, se eu estou dentro de uma empresa, eu preciso saber o que aquela empresa faz, o que aquela empresa vende, qual que é essa informação. Eu costumo dizer que, gente, você trabalha na rádio, você tem que ouvir a rádio, gente. Tem que saber o que sua rádio está falando. Você tem que saber qual programa que tem, como é que o comunicador se porta. Então, assim, é o básico. E eu tô falando isso e é difícil, parece óbvio. Mas o óbvio tá difícil ultimamente, Aline. Távora Magalhães, diretora de recursos humanos da empresa Solids, conversou hoje aqui com a gente no Observatório. Távora, eu queria te agradecer muito pela presença, viu? E eu quero, né, deixar aqui até um depoimento. Eu, às vezes, passo muito tempo nas redes sociais. Passo mesmo ali, olhando, chego cansada. E eu agora vou começar a estudar, vou fazer um curso online de italiano. Bacana. Estou me preparando, porque vai ser a minha próxima viagem. Então, já quero chegar lá, assim, falando um pouquinho, né? Vai ser um sucesso, então, eu te garanto. Em vez de eu ficar lá, Fernanda, no Instagram curtindo foto, vou aprender a falar italiano. Vou aguardar você apresentando o programa aqui, abrindo. Quero ouvir também. Tá bom. Bom giorno. Isso. Vou apresentar. Távora, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, Aline, Fernanda. Obrigada. Fernanda, vamos embora então? Domingo a gente volta? Domingo que vem? Domingo que vem a gente tá de volta em português ainda, tá? Mas daqui a pouco ela vai apresentar em italiano pra gente. Tá bom. Tchau, gente. Ah.